Ora, seja bem-vindo ao segundo debate Autárquicas 2021 do jornal O Almeirinense e da Almeirinense TV. No primeiro dia discutimos o futuro da Raposa. Hoje iremos falar com os candidatos à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo. No próximo dia 26 de setembro, os almeirinenses vão escolher os órgãos autárquicos para os próximos 4 anos. Hoje vamos fazer um balanço, uma análise daquilo que foi feito nos últimos 4 anos e projetar também os próximos 4. Contamos uma vez mais com o apoio indispensável da Associação de Atletismo de Santarém e do Eduardo Gonçalves, ele que será o responsável por registar, cronometrar os tempos dos nossos oradores numa aplicação desenvolvida pelo Paulo Roque. Muito boa noite, sejam então bem-vindos a este debate sobre Benfica do Ribatejo. Apresento desde já aqueles que são os nossos convidados. Primeiro, uma referência a uma ausência do partido Chega e do candidato Paulo Lopes. Sem justificação, o partido não justificou essa ausência. Esperamos algum tempo até iniciar este debate, mas não houve nenhuma explicação dada pelo partido para esta ausência. Também tinha faltado o Chega ao debate, ao primeiro debate sobre a freguesia da Raposa. À minha direita, Carlos Arregota, ele que é um jovem de apenas 29 anos de idade, é candidato pela CDU nestas eleições do próximo dia 26 de setembro, e Cândida Lopes, ela que procura ser eleita pela terceira vez pelo Partido Socialista para o último mandato que legalmente pode fazer na Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo. Bem-vindos aos dois. Começava por si, Cândida, por perceber, por conhecer as razões desta sua recandidatura. Obrigada por este convite ao Almeirinense, por nós podermos vir aqui sim a debatermos os nossos assuntos sobre a freguesia do Benfica do Ribatejo e dar a conhecer às pessoas. A minha candidatura vem na sequência de 8 anos de trabalho que já estou à frente da Junta de Freguesia. Penso que tenho feito um trabalho válido, responsável, com profissionalismo, e como falta ainda fazer algumas coisas, resolvi recandidatar-me, porque acho que é a melhor opção para a Benfica do Ribatejo. Foi uma decisão natural da candidata e do partido? Exatamente. Desde cedo havia esse entendimento de que Sim. As duas partes deviam continuar juntas nesta caminhada? Com certeza, desde sempre que resolvemos que seria eu a candidata. Gostaria também, Carlos, de perceber o que é que motiva um jovem. Nós falamos nisso no debate de ontem, de algum afastamento que tem existido por parte da juventude relativamente aos partidos. A CDU será uma exceção àquilo que acontece neste ato eleitoral, porque prima pela renovação dos seus candidatos. O Carlos é uma das principais renovações, um dos mais jovens candidatos nestas eleições. O que é que o leva a si a entrar neste desafio? Então, começo-me por agradecer ao Almeirinense por dar voz às candidaturas aos nossos órgãos autárquicos, como já tem feito noutras ocasiões. Depois, eu acho que essa parte da renovação é uma parte natural, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que acontecer. E, ultimamente, como o Walter disse, tem havido um afastamento dos jovens, mas creio que tem sido um afastamento geral, não é só da política. As pessoas vão para outros lados, vão trabalhar, deixam de aparecer, é natural. Da minha parte, surgiu o convite há pouco tempo, não foi uma coisa pensada, com muito tempo de antecedência. Surgiu o convite, aceitei, formámos uma equipa. A minha candidatura é no sentido de tentar tirar um bocadinho o lado político das instituições autárquicas, sobretudo das nossas de maior proximidade. Ou seja, eu gosto de viver em Benfica e gostava que as pessoas tivessem outro tipo de envolvimento, contacto entre os órgãos do poder local e as pessoas. Então aceitei o convite para tentar fazer aqui algo diferente, para tentar puxar alguma coisa de novo para a nossa freguesia. Mas quando era estudante do ensino secundário, já se imaginava, já fazia parte da lista da Associação de Estudantes,
Já havia ali algum gosto pela política ou isso foi algo que apareceu num passado recente? Pela política não. A política em termos partidários não me chama assim muito. É mais um envolvimento num meio pequeno, como o nosso, em que conhecemos as pessoas pelo nome e tudo mais, ter um envolvimento com as pessoas para tentar fazer algo melhor, tentar ver um sorriso no dia-a-dia das pessoas, mais por aí. E o que é que os seus amigos da sua idade dizem desta candidatura? A maioria deles apoia, até porque é raro vermos algum candidato que seja assim tão novo. Normalmente há sempre uma continuidade e depois há um certo tempo em que as pessoas que entraram para lá mais novas chegam a uma certa idade, os candidatos já todos têm 50, 60, 70 anos. E as pessoas ficam contentes de ver alguma, como Vália disse, alguma renovação, de ver gente nova a tentar dar outra dinâmica aos destinos da freguesia. O segundo tema, o Carlos é o primeiro a responder. Que balanço é que faz daquilo que foi, podíamos ir recuar 8 anos, mas vamos centrar se calhar naquilo que os eleitores vão avaliar, que é aquilo que foi feito nos últimos 4, muito embora a Presidente de Junta seja a mesma nesses 8. Que balanço é que faz daquilo que foi feito pela Cândida nestes últimos 4 anos? Eu, em relação a este mandato, acho que, sobretudo, faltou avançar um bocadinho mais. Acho que houve uma altura em que a freguesia esteve muito parada. Agora, se calhar, também a pandemia ajudou, mas acho que houve pouca evolução. Não houve uma evolução nas condições da freguesia. Por exemplo, espaços públicos, há alguns que se encontram em condições deficitárias. Quais? Por exemplo, basta abrir o portão da minha casa e vejo o Largo Dr. Moita, fico triste. Não há relva verde, não há limpeza, não há pinturas nos muros, nas paredes, deixou de haver parque infantil. Já há 4 anos que foi prometida a requalificação do parque e ainda não aconteceu. E viu-se pouca coisa feita. Agora, nos últimos dias, tivemos lá o alcatroamento de uma série de ruas, que é sempre bem-vindo. As obras, tudo quanto for positivo, são sempre bem-vindas, mas há 4 anos para as fazer, não era necessário propriamente. Acha que há algum meses. eleitoralismo nestas decisões ou nestas obras feitas nos últimos tempos? Eu acho que isso é mais ou menos transversal, não é só em Benfica. Para aquilo que se vê, o último ano, antes das eleições, aparecem obras em todo lado, mas para uma pessoa que não esteja dentro da vida política, é triste, parece que não é chamativo ver 2 anos, 3 anos de estagnação e depois então lá começam com muita vontade a aparecer alguma coisa. Certamente que algumas até por procedimentos legais e tudo, desde concurso a tudo mais, que atrasam, mas parece que falta um bocadinho de força, um bocadinho de vontade. Cândida, como é que rebate esta ideia do Carlos? E o que é que autoavaliação Exatamente. é que faz? É assim, apesar de algumas contrariedades, e toda a gente sabemos que nós passamos estes 4 anos, 2 deles foi em pandemia, não concordo que a freguesia não tenha evoluído. É assim, nós investimos a maior parte do nosso esforço nas grandes obras. É verdade que o Largo dos Cortiçóis está como está, e porquê? Porque nós fizemos 2 concursos, e 2 concursos ficaram desertos, não houve empreiteiro nenhum que pegasse neles. E nós não vamos aumentar mais o preço do largo e vamos fazer por administração direta, ou seja, vamos fazê-lo nós. Agora, que não tenha manutenção, é mentira, nós de vez em quando vamos lá limpar, é verdade. Que não haja pinturas, não há, e vou explicar porquê. Como é que eu justifico uma freguesia, a localidade dos Forros de Benfica, que tem um cemitério que precisa de ser pintado e que não é pintado porque eu tenho que ir pintar o Largo dos Cortiçóis, que em princípio vai ser qualificado, ou seja, estou a gastar recursos inevitavelmente que vão ser destruídos
por outra coisa que nos foros é necessária. Eu tive que construir os ossários nos foros, eu tive que construir novas gravetões em Benfica do Ribatejo, tive que gastar os meus recursos em coisas úteis, este mandato, para combater a pandemia. E assim, nós não inaugurámos e não fizemos coisas agora há 6 meses das eleições. Nós ganhámos as eleições em 2017, logo a seguir inaugurámos o refeitório do Jardim de Infância de Benfica, o Parque Infantil junto aos cortiçóis, concluímos o recinto das festas, estamos a fazer o passeio que vai do depósito de água à Capela de Santa Marta, fizemos os semáforos reguladores de velocidade, pintámos o cemitério de Benfica, que necessitava também, requalificámos o mercado, está praticamente terminado, vou tentar fazer agora neste próximo mandato lá um museu com coisas que o Reis Folclórico de Benfica do Ribatejo tem, com acervos que precisam de ser colocados num sítio digno. Fizemos a Casa Mortuária dos Foros de Benfica está a ser construída. Mas aí estão um conjunto de obras da Câmara. Obviamente que é da Câmara, mas também algumas são minhas, umas que são da Câmara e outras que são minhas. A pintura dos foros foi minha, os ossários foi minhas, as limpezas das valas dos foros foi minha. Há uma série de coisas que eu é que tive que fazer. Antigamente, pronto, você tem o estigma que a Câmara faz tudo. Não, nós também conseguimos fazer algumas coisas. Não temos estigma nenhum. Claro que não. Desculpe, estou a pensar, a dizer, as outras forças políticas acham que nós não temos força, não temos... Temos poder e tem recursos? Alguns recursos temos, mas a maior parte, e tudo o que eu puder pedir à Câmara... A Câmara transferiu em 2019 quase 133 mil euros. Com certeza. E este mandato, e analisarmos bem que tivemos 2 anos em pandemia, só em 2 anos, nos primeiros 2 anos, vieram mais de 2 milhões de euros para a nossa freguesia. Só nas escolas gastámos praticamente 2 milhões. Portanto, temos que analisar bem as coisas. Nós comprámos um terreno na Marquês de Tancos para fazer uma futura rotunda, que será a ligação à rotunda do Alqueve, coisas que não se veem. Nunca ninguém pensou, Benfica do Ribatejo já existe há séculos, ninguém pensou num jardim. Desde que eu lá estou, consegui lutar para que se comprasse o terreno em frente à Junta para fazer o campo de futebol que o nosso clube de futebol Benfica precisa e merece, porque o Benfica do Ribatejo precisa de condições para nós criarmos, para os nossos jovens se manterem lá. Vai ser também lá construído um circuito de manutenção, criar condições para os mais idosos lá estarem também, para as crianças, coisas que são necessárias, ou seja, falta fazer os passeios, perfeitamente, falta embelezar a freguesia, sim, mas também os passeios, volto a repetir, foram a concurso 2 vezes, também ninguém lhes pôde por serem obras pequenas. Então reconhece que o Carlos terá razão naquilo que diz, mas assume isso e teve outras prioridades. Tive outras prioridades, obras grandes. Porquê? As crianças são o mais importante na nossa freguesia, nós temos que criar condições, as escolas são importantíssimas. Na minha altura, quando eu já lá andava na escola, já elas precisavam de obras. Foi no meu mandato que elas foram requalificadas, portanto sinto-me muito orgulhosa do trabalho que tenho feito. A iluminação LED foi substituída por toda a freguesia. Para a nossa freguesia foram 200 mil euros, só em iluminação LED. A fibra óptica, eu andei a moer montes de tempo, portanto, e vamos ter a fibra óptica agora em Benfica do Ribatejo a cobrir toda a freguesia. Portanto, são coisas que não se veem, mas que nós andamos a lutar diariamente, não é? Carlos, perante estes argumentos, mantém a mesma opinião ou muda? Não tenho a opinião no sentido do que é feito e é bom é sempre bem-vindo, aquilo que não é feito. Então permita-me colocar a questão de outra maneira. Sim. Concorda com as prioridades que a Cândida tomou, ou o Carlos teria feito de forma diferente? Não, podia ter feito uma ou outra de uma forma diferente, mas as prioridades, nomeadamente as escolas, é uma prioridade daquelas que nunca se pode inverter em caso nenhum. As pinturas dos cemitérios e isso, acho que para mim faz parte da manutenção do património público, da manutenção do espaço público. Acho que não se tornava necessário fazer uma intervenção tão grande se periodicamente se fosse mantendo a pintura como mantemos numa casa nossa. Não é preciso deixar a tinta antiga cair para o chão, para depois no fim voltarmos a
a pintar a casa. Cândida, economia. O que é possível fazer na freguesia para tentar dar uma alavancagem necessária para a criação de empregos, para a fixação de jovens? O que é que pode ser feito? O que é que deve ser feito? O que é que se propõe fazer nestes 4 anos? É assim, muito se tem falado no Pinhal do Bacalhau e muitos candidatos antes de mim queriam lá fazer tudo e mais alguma coisa, mas não se podia. Porquê? Porque o PDM não permitia e ninguém se mexeu para que o PDM permitisse que lá se fizesse uma zona de atividades económicas. Neste momento pode-se fazer lá uma zona de atividades económicas e só o investimento que temos para lá são 300 mil euros, ou seja, com esta parte que nós tivemos agora em pandemia e com as prioridades que tivemos que abrandar um bocadinho. É essa a minha ideia agora, avançar novamente com o Pinhal do Bacalhau, porque há empresas interessadas em fixarem na nossa freguesia e penso que é importante nós avançarmos com isso. E já pensou como é que vai promover terrenos baratos? Como é que vai cativar as empresas a fixarem-se lá? Ou essas que já lhe disseram que podem ir, vão a qualquer preço? Como é que vai ser? É assim, ainda não pensámos em preços, obviamente, mas também não vão ser muito caros, porque nós queremos que as pessoas fixem na nossa freguesia. O terreno já é nosso, não vai ser nada por aí além, não é? Não vamos agora inflacionar uma coisa que não vamos ganhar dinheiro com aquilo. Vamos é tentar ver se as pessoas se fixam lá. Para fixarem lá, os preços não podem ser altos, como deve calcular, não é? A questão da adega, que há muito falada do crescimento que ela terá, mas que foi, repito, muitas vezes falada e ainda não avançou. A adega avançou, é assim. O Pode ter PDM... avançado, mas ainda não se consegue ver... Sim. Mas, pode ter avançado em termos burocráticos, mas mais do que isso não. Exatamente. A adega, o PDM da adega teve 6 anos para ser resolvido. Neste momento está resolvido. Mas houve uma das alturas, vejam bem o ridículo da situação, que disseram ao Sr. Presidente numa reunião que ele teve em Lisboa: porquê é que não mudam a adega um bocadinho para o lado? Imagine, como se pudesse agarrar na adega e deslocá-lo um bocadinho. Isso é uma brincadeira, vamos lá. Está resolvida a questão do PDM e neste momento eles já podem avançar com todo o investimento que querem fazer na adega. E vão fazer, há essa garantia de que... Penso que sim, penso que sim. Carlos, em termos económicos, o que é que acha que tem, deve, pode ser feito para tentar desenvolver e crescer a freguesia? Em primeiro lugar, vou fazer das palavras da Cândida as minhas. O Pinhal do Bacalhau, se já é essa hipótese de poder desenvolvê-lo como uma zona de atividades económicas, acho que isso vai ser uma prioridade, sejam eles, sejam nós. Volto a dizer, tudo quanto for bem feito é bom e é uma das nossas prioridades também. Tentar captar investimento que permita criar postos de trabalho diretos e depois dar algum rendimento a quem já lá está, porque se houver postos de trabalho diretos, naturalmente o restaurante A vai vender mais 3 refeições, o café B mais 4 e certamente vão mais 2 ou 3 pessoas morar para lá. E numa terra tão pequena como a nossa, o impacto mais 3 almoços, 6 cafés e 2 bolos, sente-se muito mais do que em Lisboa, ou mesmo uma terra como Almeirim, com um restaurante que venda mais 20 refeições num dia. Ou seja, vamos também apostar na zona do Pinhal do Bacalhau. Como perguntou à Cândida da adega, eu sou sócio da adega, também sei que a adega se está a preparar para investir, quer numa parte que precisa mesmo de investir, que é uma estação de tratamento para os resíduos da adega, que é algo que está em falta há muito tempo, mas não se podia construir até o PDM estar resolvido, e isso posso dizer que a direção da adega está empenhada nesse sentido, e para fazer crescer a própria adega, quer em termos de qualidade, quer de quantidade, de certeza que também vai acrescentar valor à freguesia. Queríamos, por exemplo, aproveitar o mercado, em vez de ser para um museu, portanto, para ser um edifício que vai ficar ali com uma exposição estática ou pelo menos pouco dinâmica no tempo, queríamos aproveitar o mercado para realizar um conjunto de atividades, não digo bem uma feira, mas mostras com pessoas e pequenas empresas que temos, quer
pessoas que têm vendas de roupa, pessoas que fazem artesanato e que têm lá outros produtos, tentar promover algo semanal, mensalmente, e depois vamos a ver que um conjunto de pessoas juntas cria um impacto maior para que se desloque lá mais pessoas também para criar mais algum rendimento. E só com isso é que se pode fixar também alguém novo. Há alguns jovens que temos que apostar nas zonas que temos para poder construir algum tipo de indústria, de serviços, de comércio, seja aquilo que for, e apoiar, ajudar até a divulgar um pouco aqueles que lá estão, para que possam crescer e criar alguns postos de trabalho que tenham um impacto direto na nossa freguesia. Permita-me também, e agora cabe-lhe assim responder primeiro a esta questão, falar do Rio Tejo. Como é que se consegue, ou como é que não se tem conseguido, permita-me pegar deste lado, como é que não se tem conseguido potenciar a proximidade com o rio, a proximidade geográfica, que é Exato. Paredes Meias, e outra, que é a tradição que havia com Benfica do Ribatejo. Desligaram-se completamente, parece, do rio, ou a ligação será muito curta. Como é que se explica isto, quando há outras terras, outras regiões que têm explorado tão bem isso? A explicação pode ter algum peso político, mas também tem a ver com as pessoas, porque havia caminhos para vários pontos no Tejo que as pessoas têm barcos de recreio e tipo um parque de merendas, assim, umas coisas dessas, mas embora a Junta, a Câmara possa intervir nos caminhos, limpar, mesmo não sendo propriedade pública, possa promover, as próprias pessoas da freguesia que têm terrenos nos caminhos que atravessam, desde as estradas que nós temos até ao rio, também potenciam o desinteresse da população, porque as pessoas podendo meter aqui mais um tomateiro, mais um pimento, mais um melão, também tapam os caminhos que havia. E aí, por muito boa vontade que eu tenha em dizer que podemos intervir diretamente, em muitos casos não podemos. Mas temos que tentar encontrar uma solução com uma pessoa ou com um conjunto de pessoas para tentar potenciar quer a tradição avieira, que ainda existem vestígios à beira-rio. Mas que se está a perder. E cada vez que atrasarmos mais essa ligação vai-se perder mais. Mas temos que tentar chegar a acordo, seja com proprietários, seja de requalificar algum caminho que esteja cartografado e que possamos fazer essa intervenção, de modo a poder chegar a pontos, como os Cucos, que tem lá um portozinho e tudo, tem alguns barcos de recreio, que vai lá anualmente a procissão da Senhora dos Avieiros. É praticamente a última ligação que resta ao Tejo, é aquele dia em que as pessoas acorrem para ver passar a Senhora dos Avieiros num barco. As pessoas desligaram-se muito, mas é como volto a dizer, não é só culpa dos órgãos de poder, é também culpa das pessoas que criam barreiras a que se possa usufruir do rio. Até porque naquela zona não será muito fácil construir ali alguma infraestrutura de raiz para atrair, pelo menos, pessoas de fora. É difícil. Para atrair as pessoas da terra e que conhecem, se calhar é mais fácil, porque qualquer espacinho, 2 bancos, uma mesa, umas árvores ali, um bocadinho de areia arranjado, serve. E é isso que temos de tentar conseguir, para chamar primeiro os nossos e que os nossos depois vão chamando alguém de fora, talvez um dia mais tarde, mas isso muito mais tarde, possamos conseguir alguma coisa com um impacto regional ou nacional, mas agora pelo menos tentar restaurar a ligação das pessoas da freguesia ao rio, até porque muitas delas têm famílias que nasceram à beira do rio, que nasceram dentro de um barco dos pescadores. Há uma ligação grande entre as pessoas, mas já não há ligação entre as pessoas e o rio. E temos de conseguir um caminho fundamental, temos de conseguir um caminho ou 2, ter ali um roteiro que permita às pessoas fazer uma caminhada, ir à beira do rio, ter lá uma mesinha para se sentar, poder ir uma família um dia almoçar, fazer um piquenique, uma coisa. Temos de tentar conseguir ali uma estrutura que facilita às pessoas aceder ao rio. Cândida, que opinião é que tem sobre este ponto e esta quebra de ligação que parece existir com o rio? Não será destes 4 anos, será
algo que Não, tem eu mais até, tempo? eu até me sinto um bocadinho, vamos lá, entre aspas, orgulhosa, porque fui eu que, na altura, quando me convidaram a Junta de Freguesia para receber a Nossa Senhora dos Avieiros, foi no meu mandato que começámos a receber a Nossa Senhora dos Avieiros lá nos Cucos. Daí o facto de termos intervencionado essa zona. Sempre que possível vamos lá, temos contacto com os pescadores, eles pedem-nos o que for necessário, nós vamos lá colocar. Efetivamente temos muitos problemas com a ligação. Já entrei em contacto com a família que é proprietária do terreno e temos muita dificuldade. Por isso mesmo, pela parte que os agricultores cultivam mesmo até onde puderem. Mas vou tentar, com calma... Reconhece que era importante... Era importante que quem fosse, que os donos dos terrenos nos permitissem fazer aquilo que nós queremos para as pessoas poderem aceder com muito mais facilidade e os pescadores poderem lá chegar, porque os pescadores têm uma ligação muito forte ao Tejo, eu compreendo. E quando vem lá a Nossa Senhora dos Avieiros, eu vejo a emoção na cara das pessoas, não só dos pescadores, mas também da população de Benfica que se desloca lá. Nós deslocamos lá o rancho folclórico, os escoteiros, o envolvimento de todas estas coletividades é importante para conviverem ali assim. Eu sinto-me um bocadinho orgulhosa nesse facto de ter proporcionado isso e ter iniciado comigo essa vinda da Nossa Senhora dos Avieiros. Agora, essa dificuldade da passagem da Estrada do Val até lá aos Cucos é uma dificuldade que vamos ter que ultrapassar e negociar muito bem com os proprietários. Tanto mais numa freguesia que, à semelhança do que acontece com a Sopa de Pedra em Almeirim, tenta, ou tem tentado, exceção feita aqui às restrições que existiram na pandemia, claro, tenta potenciar o turismo gastronómico, nomeadamente o ex-libris de Benfica do Ribatejo, da freguesia, que será a Enguia. Obviamente. A Enguia também foi uma excelente ideia, a restauração também ganhou muito com isso. Obviamente que agora estes últimos 2 anos foi complicado, não é? Tivemos que parar, mas estávamos num bom caminho. As pessoas vinham... Este ano já houve, quase nem se deu por isso. Não, mas porque já assim, eu só queria assinalar para que as pessoas não se esquecessem que nesta altura... Mas quase não se deu por isso. É verdade, mas ofereceu-se um saquinho com guias doces que nós, a freguesia... transformou entre aspas para os restaurantes, todos os restaurantes, eu dei a todos os restaurantes porque para quando as pessoas passassem pela freguesia levassem um bocadinho de Benfica do Ribatejo e saberem que naquela altura nós eventualmente não, com certeza que vamos continuar com esta atividade, que é essa a nossa ambição, é continuar com a quinzena da Enguia para que a restauração também possa evoluir e chamar muita gente a Benfica do Ribatejo que estávamos a conseguir antes da pandemia, entre aspas. Carlos, esta aposta no mês, na quinzena da Enguia, é uma aposta ganha? Temos que aqui retirar estes 2 últimos anos, porque para a gastronomia quase que não houve atividade, mas até aí acha que era uma aposta ganha, era uma aposta conseguida? É uma aposta ganha e tem de ser sempre para crescer. Acho que o envolvimento da Junta e da Câmara tem de ser sempre crescente e acho que estava a ser e acho que no futuro vai continuar a ser, até se pode alargar um bocadinho o âmbito desta quinzena, com algum tipo de espetáculo cultural, algum tipo de espetáculo gastronómico, não ser preciso ir só aos restaurantes, até podemos fazer ao contrário alguma vez, trazer os restaurantes à rua, em vez das pessoas terem de ir aos restaurantes, seja um dia, um fim de semana, pode-se tornar algo muito interessante e ainda mais vantajoso, não só para os restaurantes, como para a adega, para os produtores de fruta, também para outros produtores de vinho que existem na freguesia, ou seja, temos que tentar ligar tudo ao máximo para que cada um com um bocadinho de força consiga puxar a corda para a sua equipa ganhar. Portanto, acho que é uma aposta que deve continuar, deve crescer e até ser revista nos moldes em que se encontra para incluir mais algum tipo de atividade que permita a mais gente, quer em termos de visibilidade, chamar mais gente, quer em termos de impacto que tem na freguesia. Temos vindo a falar nisso, é rara a pergunta que não tem subjacente a pandemia, a Covid-19, e eu gostaria de perceber, e agora começamos com a Cândida, que impacto é que teve na freguesia, o que é que, algumas obras já percebemos porque teve que fazer opções e canalizar alguma verba para isso, mas em traços gerais, que impacto teve a Covid na freguesia de Benfica do Ribatejo e o que é que alterou aquilo que eram os planos para estes 4 anos que tinha?
Efetivamente foi complicado. O início foi muito complicado, nós não sabíamos com o que estávamos a lidar. A minha preocupação era proteger os funcionários da Junta. Nós nunca fechámos a Junta de Freguesia, o único que eu coloquei em casa foi os programas ocupacionais, as pessoas dos programas ocupacionais, mas os do quadro estiveram sempre a trabalhar e a nossa Junta nunca fechou, até porque as pessoas ligam para lá e precisam de ajuda. E nós, esta pandemia, o que veio criar de benéfico, entre aspas, para os nossos serviços administrativos foi que conseguimos criar um serviço administrativo de excelência, porque as pessoas ligavam para a Junta constantemente a solicitar tudo e mais alguma coisa. Nós marcávamos consultas, nós íamos levar alimentação, nós íamos levar medicamentos, nós transportámos as pessoas depois para ser vacinadas, nós fazemos matrículas de alunos, nós temos o posto do cidadão. Não há praticamente assunto nenhum que chegue à Junta de Freguesia e que as minhas funcionárias que lá estão não consigam resolver ou não ajudem as pessoas a resolver. Isso foi a parte boa, entre aspas, para ajudar a população. Mas nós não sabíamos com o que estávamos a lidar. E depois tivemos de tomar decisões muito complicadas, como fechar, por exemplo, os cemitérios. Como é que justificamos às pessoas que temos que fechar o cemitério e elas não podem ir ver os entes queridos, não podem lá ir, porque a nossa cultura em Benfica do Ribatejo, as pessoas todas as semanas vão e é muito complicado. Isso foi uma coisa que me custou efetivamente muito. Alterar as torneiras para de pé, para ser pé em vez de mão, estar a desinfetar a freguesia, mas digo-lhe uma coisa, na primeira pandemia, na primeira altura que fechámos, foi na altura em que eu vi a freguesia mais limpa. Até parecia que as folhas percebiam que não deviam cair para não sujar o chão. Acredita que vi a freguesia. Era um silêncio que me incomodava de tal maneira. E depois, nós víamos os outros países, como é que não é. E eu ter um cemitério em Benfica do Ribatejo completamente lotado. E agora, o que é que faço? Fiz os gavetões, ótimo, resolveu-se uma parte. Mas depois tive que tirar também uma parte dos arbustos, que me custou imenso. Uma fila de arbustos. Porquê? O cemitério não pode ser alargado, não é? Tem esse é assim, nós temos 1 hectare de terra atrás que foi doado, mas tal como a adega, nós estamos a pedir uma autorização especial para que possamos alargar o cemitério, e enquanto eu não puder alargar, não posso resolver a situação. E a única solução que eu arranjei foi tirar uma fileira de arbustos para poder sepultar as pessoas, né? Nós estávamos a ver tantas mortes nos outros países e se isto acontece aqui, felizmente não aconteceu. E ainda temos lugares no cemitério e espero resolver esta situação do PDM para poder alargar, porque temos 1 hectare de terra atrás. Agora, como é que eu justifico às pessoas? Tem 1 hectare de terra atrás, porquê é que não podem entrar lá as pessoas? Porque nós não podemos utilizar o subsolo para isso. E eu tenho que... Fica aqui a justificação, é por isso mesmo. Há procedimentos legais. Se as consequências fossem só para mim, tudo bem, era perigoso, tudo bem, mas não, se for, como é para a Junta, eu não quero, e também não quero deixar esta herança da minha filha, um dia qualquer dia a minha mãe foi presa, mas era para uma boa causa. Porquê? Porque eu preciso de entrar as pessoas. E o nosso cemitério está completamente lotado. Isso foi realmente uma das dificuldades que eu tive com esta pandemia. Foi muito complicado. E depois as pessoas, algumas não respeitavam o confinamento, ligar constantemente para as atividades, para irem ver, para não ver. Gostava-me imenso. Tivemos também um caso num lar, foi exatamente, de difícil resolução? Ou... Sim, foi um bocado complicado, mas pronto, alguns até acabaram por falecer. É muito difícil. E a educação, nós não conseguimos educar as pessoas de um dia para o outro, ou seja, ou nascemos já educadas ou então é muito complicado dizer às pessoas que não podem andar na rua se um familiar estiver infectado. E isso acontecia. Eu dizia, como é que é possível? E toda a gente me ligava e eu digo-lhe, é difícil gerir uma junta de freguesia? É. A minha preocupação constante? É. Mas nesta pandemia, eu digo-lhe uma coisa. O meu telefone não parava. Eu já durmo com o telefone ao lado. O meu telefone não parava. E eu estou assim, como é que é possível? Estão todos em casa, supostamente, e nós temos tanta coisa para resolver, tanta coisa para desinfetar, e agora aparece um infectado, agora toca desinfetar estas instalações, agora toca pôr em casa não sei quem, vamos fazer testes não sei quem. Foi muito complicado. E o stress que nos causou
eu não sei se causou mais a quem teve infectado, deve ter causado a quem teve infectado, com certeza que ficou traumatizado, mas nós, com o stress de tentar resolver, graças a Deus que não apanhei, por sorte, pronto, mas nós que estivemos ali sempre a tentar resolver, se as pessoas estavam em casa, se não estavam, como é que era, como é que não era, foi mesmo muito complicado. Mas acha que geriu bem esta situação? Eu acho que sim, acho que tentei gerir o melhor possível, porque eu nesses aspectos, com o stress e com a pressão, eu acho que lido muito bem. Depois da descompressão logo se vê, mas com o stress e com o que tiver que resolver, eu resolvo e acabou. Carlos, acha que na pele de quem está do lado de fora, como é que lidaram e como é que lidou, como é que acha que a Junta geriu e reagiu a uma fase inicial de desconhecido para todos e depois fomos aprendendo um bocadinho cada um de nós com a doença e ainda estaremos agora a aprender. Mas como é que acha que foi a reação, a primeira reação e o trabalho feito? Começo só por dizer que calhou bem a primeira parte ser em março, que é a altura das folhas nascerem em vez de caírem. Por isso também era natural não caírem folhas naquela altura, para sujar muito. De resto, não acompanhei perfeitamente aquilo que foram as medidas implementadas, porque felizmente nunca precisei de me deslocar à Junta, nem de usufruir dos serviços da Junta nessa altura. Minha avó até morreu, mas foi um mês antes de começar a pandemia, portanto não passei por nenhuma situação que precisasse Felizmente, então. Felizmente, da intervenção da Junta. Mas se a Presidente, neste caso, diz que interviu bem, da minha parte só posso dizer que sim, até porque não acompanhei esta situação. A minha avó tinha morrido há pouco tempo, portanto, nessa altura ainda não havia restrição nenhuma. Não via nada. Depois de resto, as restrições acho que foi acompanhar um pouco aquilo que aconteceu a nível nacional, a nível global. Tivemos todos que nos adaptar, assim, a Junta teve que adaptar os serviços que tinha, a disponibilidade que tinha das pessoas para responder às solicitações que tinha e penso que se assim foi, se correu tudo bem, penso que não, nessa parte não tenho nada a apontar ao Executivo da Junta. Já nos deixou aqui a perceber algumas ideias. Eu gostaria agora, com mais detalhe, com tempo, de conhecer quais são as principais propostas que o Carlos tem para os próximos 4 anos, se for eleito, e os argumentos que tem apresentado, que vai apresentar nestes últimos dias de campanha, para tentar cativar o voto no próximo dia 26. Ainda não é o apelo final, é apenas o conhecer das propostas das ideias-chave. Exatamente. Pronto, uma das propostas, uma não, 2, também já foram referidas aqui neste diálogo com a Cândida. A zona das atividades económicas no Pinhal do Bacalhau é fundamental para a freguesia, para desenvolver a freguesia, e a construção, eu chamei-lhe Parque Urbano em Benfica. Pronto, foi o nome que nós demos aqui no manifesto, não é? Exatamente, aqui na nossa carta de apresentação e divulgação das nossas propostas às pessoas, é o nome que demos, foi o Parque Urbano. Em relação ao PDM... Deixa-me só perguntar, o Parque Urbano é o quê? É a criação de uma zona para habitação? Não, um parque urbano no sentido de um parque onde se insira o campo de futebol, semelhante ao que nós temos em Almeirim da Zona Norte, que está a ser falado também para as fazendas. Exatamente. Peço desculpa. Nesse sentido. Em relação ao PDM, acho que deve-se partir para uma revisão que, em vez de ir permitindo resolver os problemas pontuais que aparecem, permitir libertar algum espaço para o desenvolvimento da nossa freguesia. Há pessoas, por exemplo, vou referir aqui os Foros, que é uma terra que é composta por muitas fazendas e as pessoas, cada uma, têm a casa nos terrenos que era dos pais, dos avós e por aí fora. E há sítios que até têm bons acessos, perto das estradas e tudo, e onde não é possível construir. Certamente não vai ser possível em todos, alguns porque têm ou linhas de água ou alguma coisa assim do género, mas acho que devíamos intervir mais no sentido de poder resolver um problema maior em relação a algumas falhas que existem já há mais tempo, dar possibilidade às pessoas que têm um certo grupo de terrenos com alguma acessibilidade e perto das infraestruturas básicas, eletricidade, água potável, esgotos,
tentar que se parta para uma revisão que permita libertar algumas zonas dentro do possível que permitam fixar algumas pessoas, algumas atividades na nossa freguesia. Depois temos a parte da manutenção do espaço público. Tentar fazer isso de uma forma mais constante. Os cemitérios, os jardins, as ruas, tentar evitar que se degradem muito para depois ter de se fazer intervenções de fundo. Ou seja, um jardim tem bancos de madeira. Se calhar, se não for todos os anos, têm de ser envernizados, por exemplo. A reparação dos chuveiros. Às vezes estão os chuveiros dos jardins, de rega, 1 mês, 2 meses, 3 meses a regar, ou para cima, ou a fazer uma poça. Tentar os passeios, alguns passeios que se encontram degradados, mesmo dos passeios mais antigos. Há zonas que ainda não têm passeio, a Junta tem feito um esforço e é uma prioridade nossa também completar muitos dos passeios em falta, porque os passeios servem para as pessoas andarem, não faz sentido aqui de onde nós estamos até ali 10 metros à frente, que há uma casa, tem passeio, depois há 10 metros sem passeio, depois passado 10 metros volta a haver passeio. Tem-se criar uma regra, naturalmente, para quem for intervir naquele espaço a seguir, quando precisar de partir, vai ter de reparar o passeio, mas não faz sentido continuarmos a ter que fazer como uma cobra, um bocadinho em cima do passeio, um bocadinho na estrada, um bocadinho em cima do passeio. Concluir essa parte. A requalificação dos jardins que já existem, quer do Largo Dr. Moita, e aí a nossa prioridade ia em manter o coreto e o ringue, melhorar, é óbvio, e dinamizar, porque é fácil dizer, pois o ringue pode-se partir e o coreto porque não há utilidade. Pois não há utilidade, mas sendo um espaço público, a própria Junta, a própria Câmara podem dinamizar aquele espaço. E haver um concerto ou 2 por ano, por exemplo, com a banda de Almeirim no Coreto, que é um espaço bonito e tem essa função. Ainda há gente que gosta desse tipo de espetáculos? Ainda há gente que gosta desse tipo de espetáculos. Esses espetáculos são valorizados. Podem não ser tão valorizados para as pessoas da minha idade, pelo menos se não tiverem um tema apelativo, mas há muita gente que gosta de ver a banda passar, até quando é no 25 de Abril e tudo, há sempre pessoas que vão. Acho que era um espetáculo que havia e que seria interessante lá realizar. E o ringue? O ringue também, ao contrário do que às vezes dizem, e aí não aponto nada à Cândida, mas ao nosso Presidente da Câmara, quando lhe dizemos que aquilo tem utilidade, ele diz, não, aquilo não tem utilidade. É mentira. Isso que ele diz é mentira. Quase todos os dias há lá gente a jogar à bola, a jogar basquete. As pessoas da minha idade e alguns mais velhos, outros mais novos, reunimos-nos lá regularmente, quase todas as semanas para jogar, porque é onde jogávamos desde pequenos. Portanto, é um sítio que tem utilidade e deve ser melhorado, em vez de ser destruído e substituído por um ringue 3x3, que é uma coisa pequenina, se quisermos fazer uma brincadeira. Também nos foros de Benfica, o jardim, à frente da igreja e da escola, temos de tornar aquele jardim um bocadinho mais apelativo e a zona envolvente, onde há o campo de jogos, também no ringue, que se encontra também agora muito degradado. Essa parte de jardins temos que requalificar. Tem sido feito um esforço para arranjar, nomeadamente os mais pequena dimensão e tudo mais, mas temos que avançar agora para a parte maior, para os jardins maiores e torná-los apelativos para que as pessoas possam usufruir deles, assim como na Azeitada, e isso penso que a Junta também, lá perto de onde fez aquela saída, no beco, penso que também esteja a ser preparado lá fazer mais alguma coisa, penso que também devia... É na Rua Nova da Azeitada, nós compramos um terreno para fazer um parque infantil e tem também aparelhos jardinados. Pronto, portanto também adquirimos agora ultimamente. Há aqui uma ideia comum. Sim, portanto, e as ideias não há mal nenhum de serem comuns. Nada. Claro. Quando se identifica uma ideia boa, seja o PS, seja a CDU, seja os nossos colegas do Chega, se tiverem lá algum eleito, quando uma ideia for boa, temos que a fazer para o Benfica. Não é para fazer por termos uma birra, não. Este não foi o meu que disse, não. Temos que... Não será essa a sua atuação política? Não, no dia a seguir às eleições, o nosso partido é o partido do Benfica, do Ribatejo. Não é o partido socialista, nem a CDU, nem o Chega, nem outro qualquer. Temos que avançar para pensar no bem comum das pessoas. Sobretudo numa altura destas,
temos estado num mundo tão sombrio, fechados em casa, as pessoas perderam ligação umas com as outras. Temos que tentar unir-nos todos para fazer alguma coisa de melhor. É claro que, nessa altura, a Cândida vai preferir alcatroar a estrada A e eu, se for eleito ou se estiver na Assembleia, vou dizer que não, a estrada B é que vai ser, porque ali passam mais pessoas, ali não sei o quê. Mas certamente que a ideia vai ser procurar consensos, acordos para podermos melhorar alguma coisa na nossa terra. Outra das prioridades é, como também foi referido antes, tentar estabelecer uma ligação ao Tejo, ao Rio, à zona dos Cucos e onde existem ainda vestígios da presença dos avieiros. Tentar, a Cândida já disse, não vai ser fácil e eu acredito, tentar estabelecer um caminho, ou um roteiro até com mais do que um caminho, não só para a zona dos Cucos, até para o bico onde acaba a vala e se junta com o Tejo, até aí há caminhos que dá até para incentivar as pessoas a fazerem uma caminhada em zonas que não conhecem. Se é só, em vez de ser só à volta das casas e tudo mais, tentar criar ali um roteiro que leve as pessoas até à beira-rio. Depois também há zonas ainda nos Foros e na Azeitada que ainda não têm rede de esgotos. São poucas, isso tem-se vindo a resolver aos poucos, mas tentar dar um incentivo, tentar pressionar a empresa responsável, as Águas do Ribatejo, para que se consiga construir o resto da rede em falta, até das águas. Penso que ainda há pessoas nos Foros, lá perto da serra e assim, penso que ainda há pessoas que não têm água canalizada. Pelo menos um senhor que eu conheço lá não tem. Não sei se é fácil de resolver o problema, pode não ser assim tão fácil como estar aqui a dizer que o vou resolver, mas tentar criar condições para que isso aconteça. Depois há uma coisa que eu acho que era importante, voltarmos a festejar o dia da elevação de Benfica à Vila. Quando Benfica foi elevado à Vila e nos anos seguintes, havia sempre a tradição de naquele dia fazer, era a sardinhada, as pessoas chamavam, era a sardinhada, fazer um baile, havia o rancho, uma coisa assim. E isso foi-se perdendo com o tempo. Não sei se é por ser em simultâneo aqui com as festas da cidade de Almeirim. Mas se fizéssemos lá um dia a comemorar isso, assim num modelo de convívio de arraial entre as pessoas, de certeza que não nem prejudicávamos aqui as festas de Almeirim e fazíamos as pessoas lá mais felizes. E pronto, de resto. São estas as ideias principais? Pois. Consultar a cabo. Eu já lhe dou a possibilidade depois de acrescentar Então está bem. alguma coisa. Agora, Cândida, quais são as principais propostas para os próximos 4 anos? Eu vou tentar responder a algumas coisas que o Carlos aqui mencionou. Portanto, relativamente ao PDM, assim, o PDM está a avançar. Nós temos insistentemente pressionadas várias entidades para se pronunciarem sobre o PDM, ou seja, o PDM é feito pela Câmara, mas depois requer que algumas entidades deem o parecer, como é o caso, por exemplo, da Hidráulica, da APA, das Estradas de Portugal, da Direção de Energia, da Agricultura, e essas entidades não têm prazo para responder. Ou seja, nós estamos sempre dependentes, independentemente de estarmos a pressionar, estamos sempre dependentes da resposta. Com a pandemia foi proibida as reuniões presenciais e há coisas que só se resolvem cara a cara. Quer queremos, quer não, é assim. Agora, que estamos a pressionar, sim, e estamos a resolver situações pontuais. Por exemplo, a ADEGA era um exemplo disso e, aliás, contra a vontade de algumas forças políticas que até votaram contra, no entanto, nós conseguimos que o PDM da ADEGA fosse alterado. Pronto, mas neste momento, e demorou 6 anos, que é uma alteração pontual, agora imaginem o resto. Agora, nós estamos sempre a insistir que essas entidades respondam, mas não é fácil. A manutenção, Carlos, tens razão, mas é assim, não tens noção da realidade da Junta de Freguesia. Nós temos 5 pessoas no quadro e o resto vamos buscar ao centro de emprego. Ou seja, para essas pessoas todas darem volta à freguesia e varrerem tudo e limparem tudo é muito complicado. Sabes quantas ruas nós temos em Benfica do Ribatejo, na freguesia? Nunca as contei todas. Praticamente 100. Agora imagina, começarmos numa ponta e terminarmos na outra é impossível. Consequentemente, as eleições, azar, são no outono. E no outono caem as folhas. E nessa altura nós temos aquele meio de comunicação
que tira fotografias só àqueles montes de folhas. Agora, eu não posso estar constantemente a limpar o largo, ou limpar ali, ou limpar acolá. Eu tenho que dar atenção a 4 localidades que estão dispersas entre si e que toda a gente precisa de atenção. Eu compreendo perfeitamente e ninguém está mais desgostosa do largo estar assim do que eu, porque eu queria que aquilo ficasse em condições. Porque eu tenho noção que tenho feito um excelente trabalho e tenho feito todas as obras até agora, à exceção do pavilhão, comigo foram feitas de novas as pontes, foram requalificadas requalificada a Ponte Velha, as escolas estão a ser qualificadas, as casas mortuárias também, as grandes obras estão a ser feitas e isso eu tenho um orgulho tremendo nisso. Mas vou continuar também. Agora, a manutenção é muito difícil e se passares por lá vais ver o quão difícil é. A limpeza é uma das situações e nós vamos tentando resolver. Vamos agora os jardins. Começámos por uma ponta, mas a minha ideia é continuar a requalificar. Começámos pela rua direita, mas vamos por aí acima a requalificar. Os Foros de Benfica temos uma particularidade, porque temos uma associação que é os Motares, que nos pediram especificamente umas coisas que nós vamos tentar conjugar com a frente da igreja, mas isso temos que falar também com a fábrica da igreja, portanto, vamos resolver essa situação, porque eles fazem lá o encontro anual dos Motares, sempre no último fim de semana de maio. Relativamente ao ringue e ao Coreto, é assim, o ringue eu concordo perfeitamente. E as coisas às vezes não acontecem por acaso. Ainda bem que se atrasou as obras do largo, porque houve 2 pessoas que eu considero válidas que vieram a ter comigo e disseram: ok, nós precisamos que o ringue continue lá. Eu disse: muito bem, então eu vou marcar uma reunião com o Sr. Presidente e nós vamos rever o projeto e vamos tentar perceber se conseguimos manter lá o ringue, e isso era uma das coisas que eu gostava de manter, porque percebo a importância que tem para os habitantes dos Cortições, porque são vocês que viveram ali à volta e que jogam lá. Não sou eu que vinha do Benfica jogar ali, porque eu até sou rapariga, não interessa. Mas acredito que seja bastante importante. O Coreto. E vai ficar o ringue então ou não? Ou está ainda a negociar? Não, já falámos com o arquiteto para tentar alterar o projeto. Agora, o Coreto, digo-te uma coisa, o Coreto só é usado uma vez por ano, por mim, para ir lá tocar no 25 de Abril. Se vocês lá quiserem fazer uma festa, se alguém lá quiser fazer uma festa, ninguém usa o Coreto. Pedem-me sempre o palco móvel. E é isso que me deixa triste. Para que querem o Coreto? Para que querem aquela infraestrutura que está estragada por baixo e que tu já sabes que aquilo as raízes estão a degradar aquilo e não há hipótese temos que arrancar para tentar perceber o que é que se passa lá em baixo. Se querem o palco móvel para os espetáculos, não há razão para vir o palco móvel se temos lá aquele equipamento que vocês dizem que precisam tanto dele, percebem? Portanto, e a manutenção é verdade, mas vamos tentar melhorar, mas nesta altura é complicado chegarmos a todo lado. Foi fácil resolver enquanto procura mais alguns detalhes, foi fácil resolver essa diferente opinião com o Presidente da Câmara sobre o ringue? Não. Ele reuniu e depois, quando acabou a reunião, disse que ainda vamos reunir com o arquiteto e vamos manter, até porquê? Porque se nós levarmos outra vez a concurso é com aquele preço. Mas se o mantermos, a coisa acaba por ser muito mais barato, não é? Do que destruir um ringue que lá está, que é muito caro, entre aspas, não é? Portanto, não foi nada difícil. Outra coisa é a elevação à vila. Lembras-te que, não sei se lembras, mas este ano ninguém no Conselho comemorou a elevação à vila a não ser o Benfica do Ribatejo. O Jorge Paulo andou lá nas ruas do Benfica do Ribatejo a animar. Agora, não podemos fazer de outra forma, por causa do raio da pandemia, que é desculpa para tudo. Eu sei, mas pronto. Os esgotos. Os esgotos é assim, sei que falta na azeitada. Só que é assim, faltando na azeitada, há uma rua que precisa de ponto, percebes? Precisa de construção de uma estação elevatória. E nós estamos a ver isso com as águas do Ribatejo. E o investimento que eles às vezes não querem fazer vai prejudicar as pessoas. A solução que nós arranjamos, as pessoas estão isentas de taxa de esgotar a fossa que lá têm, mas são poucas as pessoas nessa rua. Foi a solução que nós arranjamos para essas pessoas. Nenhum dos dois falou no Carnaval do Benfica. É para manter, para dar aqui
um input diferente. Eu, por mim, é para manter. Por mim, é Depois para aqui manter, também porque esta assim... paragem que a pandemia obrigou, à partida, ainda Assim, estamos muito tempo O de Carnaval, distância, mas- sim, o Carnaval é a única freguesia que tem um Carnaval no concelho, portanto, penso que seria muito bom mantermos essa atividade lá. Até porque junta todas as associações lá E e as de cá as do também, concelho. do concelho, portanto, acabamos por nos juntar todos. E não sei se o Carlos gosta ou não de brincar ao Carnaval, mas se for o novo Presidente de Junta, irá apoiar. Com certeza. É dos eventos que levam mais gente até fora da nossa terra a Benfica. Embora não seja uma organização direta da Junta, a ideia tem de ser sempre apoiar aquilo que aparece de bom, e o Carnaval, até com a dimensão que já tem de ser sempre apoiado dentro das possibilidades que a Junta tem. Portanto, é uma aposta para manter no futuro. Cândida, quer acrescentar? Quero. Carlos, nós não podemos, a Junta não se pode substituir às associações. E eu dou muita liberdade às associações. Clube da Bola é Clube da Bola, faz o que entender. Nós estamos lá para apoiar. Não vamos lá escolher o treinador nem os jogadores. O Carnaval é outra coisa. É a mesma coisa. Eles têm uma direção, nós apoiamos naquilo que é necessário, montagem, tudo e mais alguma coisa. A única coisa que eu tenho pena e de não ter conseguido ainda é de criar uma comissão de festas para organizar as nossas festas em Benfica e ter que ser a Junta. Porque eu acho que nós não devemos substituir essas coisas. Devemos estar lá, apoiar, fazer as montagens, na água, luz, tasquinhas, tudo bem. Mas acho que as pessoas devem ter um envolvimento maior, não é? E nós não nos podemos substituir. Porque eu acho que a última vez que a Junta se meteu no Carnaval, aquilo terminou. Portanto, não é assim. As pessoas têm que se envolver e não têm que esperar que a Junta faça tudo. Porque ao esperar que a Junta faça tudo, eu perco pessoas e gente para andar a limpar. Estás a perceber? Por acaso a ideia nem foi dizer que a Junta devia organizar, nem nada do género. Pronto, foi, é só porque... Foi manter mais ou menos a colaboração, aquilo que tem sido feito. Por acaso se passou essa ideia, não era de nada... Colaboramos sempre com todas as instituições dentro daquilo que é possível e sempre lá para apoiar. Antes de avançarmos para a última parte, não sei, Carlos, se queria acrescentar ainda relativamente às propostas para os próximos anos, algum item que Podia gostasse aqui, de... Sim, podia aqui ver, estava aqui a consultar isto há bocado, junto com aquele parque urbano que se prevê, eu vou chamar parque urbano, frente à Junta, requalificar a Rua da Fonte Branca e a zona dos passeios e o ajardinamento que existe para ligar, para ter ali uma avenida mais bonita para ligar Benfica aos Cortiçóis, essa zona. Acredito que ela agora até esteja um bocadinho mais passeios e tudo degradado, conseguir avançar com a outra obra, mas pronto, é uma das prioridades também que deve ser feita, assim como tentar concluir uma coisa que se anda a tentar fazer há muito tempo, até por iniciativa não é da Junta, mas a quem se pediu o apoio, que é o monumento aos combatentes. Ou seja, há uma série de anos que soube falar do monumento, mas acho que até as próprias pessoas que estão a tentar avançar com esse projeto têm encontrado algumas dificuldades e uma das ideias é tentar finalmente homenagear a memória daqueles que combateram pelo nosso país no ultramar. Depois aquilo que queria aqui ver também era por exemplo, na Azeitada ainda, acho ainda não há ecopontes e... Já agora? Ao pé do Machorro. Mas foi agora? Não. Já lá estava? Já. E vai ter outro ao pé dos Cantos. Até pensava que aquilo era mesmo dele, daqueles que lá estavam. Isso aqui até está, precisava dessa... Eu via lá, mas até pensava deles. E nós vamos pôr nos Cantos dos Pescadores para terem acesso àquelas pessoas que estão lá de trás também. Lá na outra rua, sim. Então pronto, é algo para se manter também. Aliás, vamos espalhar mais pela freguesia. Na Henrique Calvão também, que falta lá. Exato. Tem mais algum item? Antes de eu dar a palavra... Assim maior não, depois as obras pequenas que vão ter de aparecer, vão aparecer sempre, e que nem eu sei, nem a Cândida sabe que elas vão aparecer amanhã para fazer, mas isso agora era tentar adivinhar os números do Euromilhões. Isso, ainda não temos esse não. Cândida, ainda em relação a estas propostas, e antes de avançarmos para o apelo final, quer acrescentar mais alguma coisa?
Nós temos aqui assim alguns planos e temos que nos direcionar um bocado aos foros. Nós temos algumas ruas que faltam alcatroar e que precisamos, a Rua Direita, a Rua Campo da Bola, a Rua 1º de Maio. Nós precisamos fazer o passeio da Rua Direita, que vai da padaria até lá acima. Precisamos de fazer um passeio que vá da Igreja de Foz de Benfica ao depósito da água. Outro passeio que vai da bomba da gasolina dos Foz de Benfica na Rua 1º de Maio até a Henrique Albão nos Cortiçóis. Pronto, e os outros passeios que também já estavam prometidos e que não foram feitos. Eu não ouvi falar em ciclovias. Foi propositado ou Não, é passeios. Nós vamos fazer passeios. Não vamos ter ciclovias na freguesia. A manutenção de uma ciclovia, pronto, mas não fazia sentido. Só que depois os agricultores passam lá em cima e destroem aquilo e é muito mais difícil eu recuperar uma ciclovia do que propriamente um pavê. Mas, eu tenho que pensar a longo prazo e não a curto prazo. E precisamente a longo prazo, não fazia sentido quando nós vemos as grandes cidades e as pequenas, toda a gente está a construir ciclovias, a incentivar o uso da bicicleta, de outros meios de transporte, que, para além do a pé que é tão saudável. Ouço-vos aos dois, até agora, estamos com 1 hora de debate, falaram várias vezes em passeios, mas nunca falaram em ciclovias. A nossa freguesia é maioritariamente agricultores e nós precisamos bem deles. Portanto, ciclovias era complicado porque as nossas estradas estão circundadas praticamente E esses passeios não tinham capacidade para ser metade passeio, metade ciclovia? Às vezes é muito complicado entrar em negociação com os agricultores para isso. Foi mesmo... É um objetivo ter passeios e não ter ciclovias? Não, até Pode ser. Não, mas no nosso estamos aqui para fazer no perguntas, nosso programa vocês... até está contemplado a parte das ciclovias. Mas como nunca tinha usado a expressão ao longo deste debate... Pois, e não a usei... Levou a que eu fizesse esta observação. Então, não a usei, foi por um esquecimento, até porque é logo no segundo ponto do nosso programa, está lá a dizer. Não era preciso ser uma ciclovia a ligar todas as ruas, mas aproveitar também, a ideia era mais essa, aproveitar o local dos passeios, e aqui com todos os passeios, todos aqueles que vão ligar as localidades umas às outras, não é? Nos passeios que temos nas ruas, que aí... E outra coisa, que eu aqui também podia deixar isto, não sendo uma das maiores prioridades, é que numa freguesia rural há mais facilidade em andar de bicicleta na própria estrada que já existe, do que propriamente numa cidade onde estão a passar carros de 2 em 2 segundos. Eu, antes de entrarmos no apelo, gostaria de pedir aqui à Cândida, até porque temos tempo para isso, antes de entrarmos no apelo ao voto, de lhe pedir uma projeção daquilo que pode acontecer. Isto é, olhando para aquilo que foram os resultados de 2013 e 2017, há uma perda significativa de votos da CDU, perdendo até representantes, tinha 4, passou a ter 2, e há um acréscimo de votos e de eleitos do Partido Socialista, tendo aumentado de quase 50% em 2013 para 70% e quase 3% em 2017, sendo que a abstenção cresceu um pouco em 2017, cifrou-se nos 53%. O que é que significa isto e se consegue fazer se consegue transpor para aquilo que poderá acontecer no dia 26? Se arrisca isso? Não faço a mínima ideia. Não me quero pronunciar sobre isso, a população é soberana. E eles no dia 26 é que vão decidir quem é que querem nos destinos da freguesia. Mas este aumento de votos que teve de 2013 para 2017... Penso que tenha sido o reconhecimento que a população fez do meu trabalho. Noutra perspectiva, a CDU perdeu bastante, tinha tido 30% e quase 5% em 2013, passou para 20% em 2017, diminuiu para metade, tinha 4%, passou a ter 2 eleitos. Aumenta a responsabilidade a sua... participar neste ato eleitoral e aumenta o desafio de tentar a tal vitória que disse que seria um bom resultado? Tem que aumentar a responsabilidade porque temos que tentar inverter uma tendência negativa, que não é só dessas eleições, se comparasse já desde as de 2009 também, ia ver que o tombo ainda era maior. Portanto... E coincidiu também com uma perda, inclusivamente, da junta, sim, não é? Sim. E a perda ainda era maior, mas tenho de ter uma responsabilidade, nomeadamente no sentido de chamar mais pessoas para votar. Eu até não me importava se no fim de tudo até tivesse menos do que tem aí, desde que conseguisse ver, olha, votaram 70% ou 80%, ou seja, as pessoas mobilizaram-se mais,
tomaram mais atenção àquilo que era, àquilo que foi a campanha, àquilo que foram as propostas, àquilo que é o destino da freguesia. Quer dizer, não me importava, quer dizer, ficava chateado, ficava sempre chateado de ir a uma corrida e ficar com 2 voltas de atraso, ficava chateado. Mas penso que nessa área o objetivo principal tem de ser chamar mais pessoas, sobretudo os jovens. Hoje em dia não é tão perceptível porque antes havia, por exemplo, em Benfica e nos Cortiçóis, 2 mesas. E era para a antiguidade das pessoas e percebia-se. Agora está misturado e é mais difícil perceber onde é que... Percebia-se, por exemplo, que na mesa das pessoas com mais de 40 ou 50 anos, em 500 pessoas estavam 400 e na mesa dos mais jovens, em 500 estavam 100. Agora não se consegue fazer essa... Agora não se consegue, mas... Agora só conseguimos saber se os Antónios votam Exatamente. muito, se as Marias votam pouco. Vamos ver se do A ao J votam mais. Exatamente. Mas pronto, acho que nessa parte, além de querer captar mais pessoas para o nosso projeto, acho que o fundamental neste momento era chamar mais gente a ir votar, a pronunciar-se. Independentemente do resultado, é óbvio que uma equipa que leva 5 golos não sai de lá a sorrir, mas era um dos objetivos fundamentais, a chamar mais gente a intervir, mais gente a escolher o destino da freguesia. Carlos, cabe-lhe a si agora, porque é consigo que vamos começar então aqui este apelo final ao voto. Pode dirigir-se aos telespectadores da Almeirinense TV para tentar cativar o voto no próximo dia 26. Ok. Então eu, em primeiro lugar, tal como disse anteriormente, apelo a que todos aqueles que possam, que vão votar, que exprimam a sua vontade no dia das eleições. A CDU apresenta um conjunto de pessoas válidas, que mistura pessoas mais jovens e pessoas mais experientes, pessoas altamente formadas e pessoas com largos anos de trabalho no terreno. É uma equipa com quem podem contar para desenvolver a nossa terra no futuro. Mesmo que a vossa escolha não seja colocar a CDU no executivo, podem ter a certeza que a CDU vai tentar construir pontes, vai tentar dar o melhor para que a nossa terra evolua. Vamos tentar fazer as nossas propostas e vamos apoiar as propostas que sejam boas para todos nós. Acreditem em nós, acreditem na juventude, na experiência, apoiem-nos no dia 26 de setembro. Aqui está o apelo ao voto do Carlos Arregota, ele que é um jovem candidato com 29 anos, candidato pela CDU. Agora também tem a palavra para este apelo final a Cândida Lopes, ela que tenta aqui uma eleição para um 3º mandato. É assim, por todos estes anos de dedicação à freguesia, muitas vezes em prol de prejudicar a minha família, pelo trabalho que tenho desenvolvido e que tenho noção que tenho desenvolvido muito trabalho na freguesia, pelas obras que consegui realizar e espero ter novamente a confiança de toda a população de Benfica para continuar a lutar pelos interesses de toda a gente e porque Benfica do Ribatejo somos todos nós. Obrigado também. Está um bocadinho em desvantagem. Tem alguma ideia que não viu ou que eu não deixei que explanasse como pretendia? Não, está tudo. Muito obrigado ao Carlos e à Cândida por este debate, sensivelmente 1 hora de conversa com os candidatos à Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo. A ausência injustificada do candidato do Chega, Paulo Lopes. Tivemos a cadeira livre durante este período, não marcou presença, nem sequer justificou a ausência neste debate. Neste 2º debate da Almeirinense TV, na campanha para as eleições autárquicas do próximo dia 26. Um agradecimento à Associação de Atletismo de Santarém, ao Eduardo Gonçalves, ao Paulo Roque, à equipa da Almeirinense TV, a Teresa Silva, a Mariana Cortês, o Cristiano Lima, a Ana Rita Amaro, o Hugo Figueiredo e o Walter Madeira. Voltamos com o debate, o próximo debate à Junta de Freguesia de Almeida.